Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui juntinho comigo para mais este Lado a Lado. E minha conversa de hoje é com a professora Rita Diniz, a Rita da POSP, como é mais conhecida. Então, é muito provável que você já a tenha visto em reuniões públicas de microfone em punho, falando, lutando por alguma causa ligada aos professores ou à educação. Ou talvez em algum folheto de eleições, às vezes em que ela foi candidata. Mas aqui no programa de hoje nós vamos conhecer o outro lado dessa história. Bem-vinda, professora Rita. Obrigada, Mirna. Vamos lá. Rita, olha só, quem vê você discursando nos movimentos sociais nem imagina as lutas pessoais que você já travou na vida, né? Desde lá o seu nascimento numa região muito pobre do Nordeste, passando até pelo fato de você ser doada, né, quando era pequena para uma outra família. Então, vamos começar lá do começo? Vamos. Na verdade, assim, a história, o nordestino, o povo nordestino é muito solidário, né? Extremamente solidário. E na minha época, se hoje tem dificuldade, na minha época eu tinha muito mais, né? Então eu sou de uma família de 8 irmãos e muito próximos, filhos muito próximos do outro. Eu sou bem próxima Cadinha, né? eu sou muito próxima da minha irmã. E a história que eu sei, que me contaram, que quando eu nasci, a minha irmã era muito pequenininha, minha mãe ficou com 2 crianças pequenas, sem muita condição de cuidar. E também que a minha irmã não tinha muita saúde, exigia mais cuidados do que eu, né? E a minha madrinha pegou e pediu para cuidar de mim, né? Mas ela pediu para dar uma mãozinha para minha mãe, porque eram comadres e tal, né? E falou assim, eu ajudo a cuidar dela, depois quando a outra sarar que tiver boa, você leva de volta, né? Mas aí acabou não levando, né? Você ficou com a sua Fiquei mãe. lá porque elas, assim, na verdade minha mãe foi meio enganada, né? Minha madrinha pediu, aí a minha mãe falou assim, se o pai dela deixar, né? Mas a minha mãe já tinha conversado, minha mãe que me criou, minha mãe adotiva. Já tinha conversado com meu pai biológico e ele tinha falado que se a minha mãe autorizasse, ele deixava. Então, na verdade, a minha mãe já sabia que ia poder me levar. Aí ficou comigo e eu acho que eu ia fazer 2 anos por aí. Só sei que eu fiquei lá E você não sabia? Não fui devolvida, eu não sabia, fui saber na escola, né? Mas assim, eram famílias próximas e na verdade aquilo ali não foi uma doação porque a minha família não me queria, não foi um abandono, né? Na verdade foi um zelo, né? Porque inclusive eu tinha tido um irmão que já tinha morrido por desnutrição, né? Um dos meus irmãos morreram por desnutridos. Então assim, foi uma época da maior seca, muita dificuldade, muita pobreza, tudo, né, naquele contexto da década de 50. E aí, provavelmente a minha mãe sabia que eu ia ser a próxima a morrer, então aquilo ali foi para garantir que eu continuasse vivendo. Aí você ficou até os 7, 8 anos sem saber que estava morando com uma família que não era a sua biológica, que você morava com a sua mãe adotiva. Como é que você ficou sabendo? A minha família que me criou, os meus pais adotivos, não tinha diferença de pais biológicos, né? Eu fui muito, muito querida, muito amada e eles tinham uma filha única, né, que já era mocinha, acho que tinha uns 14. Então, assim, na verdade, ela brincava comigo, eu virei boneca pra ela, né, porque ela me penteava e trocava roupa o dia inteiro, né, então, assim, nunca falaram nada pra mim, não sei os motivos, mas ter respeito. Na escola, daí as crianças, os adultos sabiam, deviam comentar em casa, né, e aí as crianças falaram pra mim que eu não era filha deles. Foi chocante, mas... E aí, como é que foi? Você chegou em casa e como que você eu cheguei em casa e questionei minha mãe, falei, eu quero saber a verdade. Aí minha mãe teve que contar, né? Daí minha mãe contou. Eu falei, mas não ia me contar, ia deixar você saber? Não, isso pra você crescer,
para poder preparar e tal. Difícil, bastante difícil. E você morava com a sua família adotiva próximo da sua família biológica? Eram sítios próximos. Não muito, né? Por exemplo, a minha família biológica era... como se eu fosse aqui em Salto e a minha família como lá em Itu, eu acho. É uma distância daqui em Itu. Mas se você quisesse visitar a sua família biológica, dava para ter esse acesso? Dava. E você ficou morando com a família adotiva? Com a família adotiva. Fiquei morando com eles. E daí, até então, eu nunca tinha ido na casa deles, nem não conhecia meus irmãos, assim. Conhecia meu irmão mais velho, eu acho que eu conhecia, mas não sabia que era irmão, né? Daí eu fui conhecer minha avó, né? A mãe da minha mãe. Depois eu fui conhecer meus avós por parte de pai. Porque os meus pais adotivos, eu não tinha avô nem vó mais, né? Entendi. Então, quando eu soube que eu tinha, daí eu quis conhecer, né, meus avós, né? Aí eles deixaram eu ir lá conhecer, e eu fui com meu pai biológico, conheci meu avô. Foi assim... Em que região do Nordeste que era? Eu nasci no Ceará, no interior do Ceará, num sítio chamado Genipapeiro. Fui criada num sítio chamado Mandacaru, todo o município de Milagres. Milagres. É. E Rita, assim, no seu coração de criança, né, na época em que você teve aí essa notícia que não era filha dos seus pais, que você achava que eram seus pais biológicos, que na verdade eram os adotivos, né? Como é que você encarou isso na época? Foi triste, mas eu acho que, assim, deu um pouco de revolta, porque eu não sabia o que eu queria, eu não sabia se eu queria ser filha de verdade de quem me criou, porque eu os amava bastante, tinha, nossa, muito carinho por eles, mas eu também queria saber quem era minha família, né? Eu acho que isso é natural, né? E aí, assim, eu me senti enganada, ninguém gosta de ser enganado, né? Eu me senti enganada. Daí, mas eu era muito pequena, eu pensei em sair no mato, assim, tinha as roças, né? Eu pensei em sair andando no meio do mato, não voltar nunca mais em casa. Aí andei um pouquinho perto do riacho, assim, onde tinha as canas, plantação de cana. Depois eu voltei para casa. Foi se resolvendo, aí né? Foi isso, aí eu voltei para casa. E Rita, você também foi estudar num colégio religioso aos 14 anos, né? A minha família é muito católica, né? Tanto a família biológica quanto a família que me criou, né? A minha madrinha e meu padrinho eram pessoas muito católicas. Eu fui criada numa casa onde tinha a oração do terço, onde tinha a oração do santo da casa, do santo da família, que faz uma oração. Aqui acho que o pessoal não sabe o que é, mas assim, lá chama renovação. É como se fosse a renovação de um compromisso ali da continuidade da família, enfim. E também a gente frequentava a igreja, na missa. Eu fui batizada, crismada, ungida, todos os sacramentos, né? Você está dando muita volta para contar que você fugiu para ir para o colégio religioso. E aí eu queria estudar, mas a escolha para as mulheres, infelizmente, onde eu nasci, era casar muito cedo, né? Casar com 13, 14 anos, se encher de filho e cuidar dos filhos e pronto, e servir a um homem, né? Porque é praticamente um contrato de trabalho, né? Quase, né? Aqueles casamentos, não todos, né? Mas alguns, acho que é pior do que contrato de trabalho, né? E eu não queria aquilo para mim, né? Aí eu fui estudar fora, na cidade, não no convento, né? Não fui no convento por causa disso. Eu fui estudar no Barro, que é uma cidade que é divisa do Ceará, quase na divisa do Ceará com a Paraíba. E daí eu estudava, eu cuidava de uns senhores lá, de um casalzinho de velho, e morava com eles, e cuidava e estudava. Em troco de abrigo e comida. De comida e de dormida, eu morava com eles lá. E ajudava a filha deles numa loja, afinal tinha uns boxes no mercado, né? E ela tinha uma loja, uma boutique, um negócio chique lá. Então, no final de semana eu ainda dava uma mãozinha lá na loja lá. E estudava, né, todos os dias, e estudava durante o dia de manhã, ia cedo para a escola e voltava meio-dia.
Eu fui estudar lá e foi assim, que era para aprimorar lá, para encerrar o ciclo, né, Do Fundamental. Do Fundamental 1, que daí eu me preparava para fazer o exame de admissão, que naquele tempo tinha que ter, né, para poder entrar para o ginásio. Aí teve uma jornada vocacional na cidade, né, e essa jornada foi um arrastão, assim, né, Sei. na igreja, né, uma coisa muito linda, e as freiras vieram lá, elas já vinham com essa jornada no interior do Ceará inteiro, né, então elas iam de cidade em cidade fazendo esse trabalho. E aí Você se encantou? Eu participei Aí eu fui pro Crato, né? Elas levaram. Teve a convocação lá na igreja local. Aí elas fizeram um encontro com todos os vocacionados, as possíveis, só menina. As possíveis vocacionadas. Aí depois teve um outro encontro no Crato, que era a diocese, né? Que era, não, é até hoje a diocese de lá. E aí eu fiquei com elas ali, foram 3 dias assim, que você sai flutuando, né? Porque para você que acredita que existe Deus e que é possível fazer coisas para melhorar a vida das pessoas, enfim, é uma coisa muito boa, né? E daí eu falei que eu queria ir, mas aí a minha mãe não deixou, eu fui escondida, né? Você fugiu para ir. Aí eu fugi e fui. Rita, você ficou vários anos no convento, né? Quantos anos você chegou a ficar e até que ponto você foi? Eu entrei, acho que foi em 73, mais ou menos isso, acho que foi em 73 e saí em 79, né? Foram aí 6 anos. 6 anos. Entrei como postulante, depois noviça e depois aspirante. Era 1 ano de cada estágio, né? São as etapas. E você passa por uma avaliação ali das freiras que são responsáveis, né, pela sua formação. A gente fica 1 ano de observação, fiquei 1 ano de postulante, em que a gente usa roupa comum que levou de casa mesmo, não tem nada diferente de nenhuma outra pessoa. Aí depois de 1 ano a gente corta o cabelo, curtinho, né, tem que cortar o cabelo, usa um uniforme, né, uma roupa de lá da instituição. Você tem foto? Tenho. Nas Irmãs de Santa Terezinha, Círculo Social do Mestre, das Irmãs, que fica na Bahia, em Tucano, no interior da Bahia. Uma sociedade assim fantástica, um povo assim maravilhoso, que Deus os coloque no melhor lugar que existe no céu. Nós ficamos 1 ano de noviça, aí dependendo da maturidade, do desenvolvimento da pessoa, né, as freiras vão acompanhando, né, e aí elas falam se você pode passar para outra fase ou não. E como eu era muito adulta, né, muito responsável ali, trabalhava pra caramba e sabia, assim, era aquilo que eu queria, né, não tinha, não bambeava, que nem diz a minha terra, né. Então, assim, eu não tive nenhum dos estágios que foi mais de 1 ano. Entendi. Foi assim, muito rápido, né. Então, no 3º ano eu já estava de postulante, que para aquela instituição religiosa é a primeira etapa de freira, então eu fui freira, né? Aí já troca o hábito e faz os votos temporários, então você fez votos temporários? Fiz votos temporários, troquei o hábito e tudo. E assim, eu tenho o meu último hábito que eu usei guardado na minha casa. Que legal. Então agora conta por que você saiu do convento. Muito triste, né, Mirna? A minha mãe faleceu, quando a minha mãe biológica faleceu, o meu irmão mais novo acho que tinha 5, 6 anos, mais ou menos isso. E aí os meus irmãos ficaram com meu pai. Depois que a minha mãe faleceu, eu acho que meu pai entrou numa fase assim de tristeza, né? Meu pai meu pai e minha mãe, apesar de toda a dificuldade que tinha na vida, eles eram muito unidos, muito. E depois que meu pai cantava, tocava viola, brincava. Meu pai era um poeta, um homem que lia, que declamava poesia, né? Que ficava assim horas, né? Contando história, falando coisas legais, ensinando a gente as coisas, né? Apesar da pouca convivência que eu tive com ele, mas
ele visitava a minha casa, né, dos meus pais adotivos, e assim a gente ficava em volta dele porque a gente tinha sede de ouvi-lo, né, de tão bom que era ouvir meu pai, né? E depois que a minha mãe morreu, ele emudeceu. Sim. Então, a minha irmã, as minhas irmãs que ficaram lá, as irmãs casadas que moram perto, e a minha irmã que morou com ele, que ficou com ele, falam que ele foi meio que atrofiando, né? E o meu pai morreu, meus irmãos ficaram muito pequenos, pré-adolescentes, né? E na roça, com muita dificuldade. Aí meu irmão já morava aqui em São Paulo, trabalhava, meus dois irmãos, o mais velho, que já era casado, e o segundo, que é o Severino, que não era casado, que trabalhava para uma empresa aqui em São Paulo. Aí meus irmãos falaram que estavam sofrendo muito lá, porque minha irmã casada tinha a vida dela, tinha família, as dificuldades, né? Aí pediram pra ele buscar. E ele morava sozinho, ele era solteiro. Ele falou, o Severino, seu irmão Severino. Severino. O Severino. É. Aí ele falou, como que eu vou cuidar das crianças sozinho, solteiro? Daí ele me telefonou, né? Ainda daquele tempo do telefone que tinha uma agência no centro da cidade, que você ia lá atender, né? E me telefonou e perguntou se eu não queria ajudá-lo, né? Ele falou assim, não é obrigado, mas se você puder me ajudar, né? Eu acho que eu não tenho outra pessoa para pedir, só tenho você, né? Aí eu conversei com as freiras, perguntei se eu não podia levar meus irmãos para lá. Porque tinha um abrigo? Porque tinha onde colocá-los, né? Tinha um lugar onde podia colocá-los e a gente tinha acesso, tudo, né? Elas falaram que não, que eu tinha que escolher o que é que eu queria. Eu não ia abandonar meus irmãos, né? Aí eu fui lá buscar e vim pra cá. Foi buscar eles lá no Ceará. Fui pro Ceará e aí eu conversei com meu irmão, aí fui. Na verdade, quem trouxe eles foi o meu irmão, né? Porque dele foi primeiro do que eu, foi no desencontro, ele foi primeiro do que eu, aí ele veio com eles e eu vim depois. Aí a gente se encontrou em São Paulo, lá em Santo Amaro. Então você não veio direto para Salto, você veio para São Paulo. Não, fui pro Norte. Eu estava em Salvador na época, né? Daí eu fui pro Ceará, né? E de lá do Ceará que eu vim para São Paulo. Daí eu fui acertando os detalhes, porque assim, eu tinha uma escola, eu tinha que pegar transferência, né? Eu tinha que ter a dispensa do colégio para poder sair. Eu não podia sair com aquele compromisso religioso sem acertar a vida ali, né? Por uma questão espiritual até e o compromisso que eu tinha com a instituição, né? Você veio para São Paulo e depois veio para Salto. Como é que foi a vinda para Salto? Então, a gente foi para São Paulo, né? Tinha uma casa alugada em Santo Amaro, alugou uma casa lá em Santo Amaro. Na verdade, no Jardim Tamoio, no fundo do Ângela. Era um bairro que estava começando e a gente foi começar a vida lá, né? Meus irmãos e eu. E o meu irmão, ele trabalhava em terraplanagem, né? Em empresa de terraplanagem. O meu irmão é, assim, de tudo, né? Acho que, como ele entrou nas empresas de terraplanagem muito cedo, ele sabe tudo todas as máquinas ele consegue operar, assim, podia dar o terreno, a mata fechada, que ele sabia o que fazer. Aí foi o pessoal da Imobiliária Prata, daqui de Salto, foram para São Paulo procurar alguém que operasse todas as máquinas, para não ter que contratar mais de um funcionário, né? Porque tinha que contratar um tratorista, um maquinista de reta escavadeira, um maquinista de patrol, e aquelas máquinas que cava, plana, enfim, para abrir loteamentos, né? Aí indicaram meu irmão, falaram que o meu irmão era um profissional completo, né? Aquele profissional que descia de uma máquina, subia na outra e sabia o que estava fazendo. Aí depois, acho que foi o Grafi Leite, que era um dos sócios da Prata na época, foi lá e acertou, ofereceu para ele para vir trabalhar aqui, né? Ofereceu casa para morar, né? Sem ter que pagar aluguel, tudo. E aí ele chegou em casa e falou para mim assim, ó, eu vou ganhar mais, nós não vamos pagar aluguel, é o interior, cidade sossegada, tranquila. Bora? Vamos embora? Vamos! Aí eu vim conhecer o lugar onde a gente ia morar, porque eu falei, não, preciso ver para onde que a gente tá indo, né? Além de tudo, tinha as duas crianças, né? Aí a gente veio para cá, eu fui morar na Elizabeth quando era fazenda, né?
abrindo as ruas do Elizabeth. Na verdade, meu irmão veio para abrir as ruas, pavimentar o Elizabeth. E como é que foi esse período de adaptação? Porque você veio do Nordeste. Naquela época, havia bastante preconceito aqui no Sul, né, no Sudeste, contra nordestino. Você chegou a sentir isso? Bastante. É? Bastante. Não só eu, mas todo nordestino, minha família inteira. Mas assim, talvez eu tenha tido o privilégio de ter sido preparada para a vida pelas sequências de acontecimentos, ou o tempo no colégio de freiras, né? Então, dá uma certa bagagem para a gente lidar com os problemas de uma forma melhor, né? Mas assim, é muito dolorido. Em alguns momentos eu cheguei a ser agressiva com algumas pessoas, porque eu me sentia muito ofendida, né? Eu sentia a ofensa no meu povo, né? Na minha família, nos meus irmãos, em mim, com algumas colocações, algumas citações. Então, assim, não tem outro jeito. Você revida. Eu era jovem, adolescente, né? Então, a gente revida. Por mais que você se esforce para não revidar, mas não tem jeito. Dói muito. Dói, né? Dói. Quando eu cheguei em São Paulo numa terça-feira à noite, tipo 11h30 da noite. Na quarta-feira, 8 horas da manhã, eu estava na fila da Caixa Econômica Federal, na Rangel Pestana, fazendo inscrição para um teste lá, para uma prova lá, para entrar num programa de estágio que a Caixa abriu na semana que eu cheguei. E aí, assim, eu desci do táxi na casa do meu irmão, ele falou assim, abriu um programa de estágio e amanhã cedo vamos lá fazer inscrição. E você conseguiu? Consegui, e eu tenho a minha credencial até hoje. E aí, assim, eu fui lá fazer... Foi seu primeiro emprego aqui Foi em meu São primeiro Paulo? emprego em São Paulo. Aí eu fiquei preposta numa casa lotérica na Líbero Badaró. Trabalhei ali na Capem, né, na galeria da esquina, que é bem em frente do Colégio São Bento. Né? Aí me matriculei no Colégio São Bento. Entre aspas, eu fui aluna de São Bento, é que eu vim embora, né? Mas eu me matriculei ali no Colégio São Bento. Mas como eu estava esperando os documentos virem de lá da escola do Nordeste, e naquele tempo era tudo físico, né? Não tinha nada digital, Não, demorava, né? Então eu estava como ouvinte lá no Colégio São Bento, né? Eu trabalhava ali em frente, falei, vou juntar e vou estudo aqui mesmo, né? E eu trabalhava uma jornada reduzida, não era 8 horas, né? Tinha semana que eu entrava no horário, saía no outro, então aí eu aproveitava e ia ali no colégio também, ia na missa. Aí quando a gente veio para Salto, daí o seu Zanini, na época que era o gerente da Caixa Econômica Federal, um senhor muito bom, uma pessoa muito séria, ele me deu uma carta de recomendação, porque eu ainda fazia parte do programa, né? O programa tinha uma duração, não sei se de 2, 3 anos, não lembro agora, mas ele me deu uma carta e a minha credencial que eu tinha, né? E falou para mim, quando você chegar em Salto, você vai até a Caixa Econômica, se apresenta, fala que você já está credenciada no programa, apresenta essa carta, ele era gerente geral da matriz lá da Caixa Econômica, né? Se apresente lá que eles vão arrumar um emprego para você, você vai, você já está mais fácil do que os outros. Você já passou na prova, você já trabalhou, você tem a credencial, tem uma carta de recomendação, vai lá na Caixa quando você chegar lá. Aí eu vim, quando eu cheguei, eles falaram que não estava precisando e olharam para mim assim do pé à cabeça. Aí eu falei, mas eu tô no programa, você não precisa fazer nada, você só precisa me admitir e comunicar a central da Caixa, né, que tá, não estamos precisando. Aí na semana seguinte, aí eu já comecei a sentir na pele, porque na semana seguinte, que ao meu não, houve 2 sim para 2 saltenses, que eu conheci, né, da igreja, quando eu cheguei aqui eu fui para a igreja. Eu entrei na Caixa no programa de estágio. Falei, tá. Tô começando a entender essa cidade, viu? Qual foi o seu primeiro emprego aqui em Salto? Sociedade Saltense Socorro Mútuo, com muito orgulho. Eu trabalhei com Araldo e Rabicó, dupla dura de lidar, Que mas legal. assim, foi meu primeiro emprego, foi na Socorro Mútuo. Eu entrei como balconista na Socorro Mútuo, ganhando um salário mínimo, ainda a pé da Elizabeth para lá, todo dia voltando, mas eu tinha que estudar e tinha que ajudar a cuidar dos meus irmãos, então não tinha muita escolha. E você sempre priorizou o estudo, né, Rita? Porque você
fala dos lugares que você trabalhou, as coisas que você fez, mas você nunca parou de estudar, né? Não. Foi sempre adaptando. Ou tinha horário para estudar ou eu não ia trabalhar. Eu fazia qualquer coisa. Para você ter ideia, quando eu saí das Cormuto, na verdade eu saí das Cormuto por causa disso, né? Porque todo mundo podia fazer os revezamentos e eu não podia, né? Porque naquele tempo tinha poucas farmácias em Salto. Então, assim, tinha os plantões de final de semana, né? Que a gente trabalhava sábado e domingo. E tinha os horários que saía às 2, entrava às 8 e saía... entrava às 8 e saía às 2, entrava às 2 e saía às 10, né? E eu nunca podia fazer isso porque eu estudava, né? Eu tinha que ser só das 7 às 5, né? Entendi. Então, já tinha esse perrengue aí. Mas, qual foi a condição para a Socorro Mútuo me aceitar na época? Que eu tinha que fazer a faxina da farmácia. Então, assim, eu não entrava 8 horas, que nem todo mundo. Eu era uma balconista, auxiliar do balconista, não era nem balconista. Lá eu era preposto da Caixa Econômica Federal. Aqui eu era auxiliar do balconista. Olha como a gente, né, em vez de evoluir, desce, né? A farmácia não tinha faxineira. Você ia mais cedo para fazer. Então eu tinha que entrar às 6 ou às 5, dependia do serviço, fazer a faxina. E aí quando desse 8 horas, ia no banheiro, passava um pano molhado embaixo do braço, porque não tinha chuveiro para tomar banho. Trocava de roupa, colocava o uniforme e ia pro balcão trabalhar do balconista. Para não ter que trabalhar à noite, para ter que estudar. Para poder estudar. Então, o tempo que eu trabalhei na Socorro Mútuo foi assim. E eu sou grata pela oportunidade. Eu sabia que eu estava sendo vítima de um preconceito lascado, que eu estava tendo meus direitos. Mas você teve que jogar o jogo. Mas eu tive que jogar porque não tinha outra saída, né? E quando eu saí de lá, né, que eu fui demitida, na verdade, assim, eu precisei de socorrer um familiar num sábado. E era plantão. E a gente não ganhava hora extra, viu? Bem. E eu tive que socorrer um familiar num sábado. E foi uma coisa de urgência que eu não pude, não deu tempo de eu ir lá avisar. Eu não tinha telefone, né? A gente era pobre, né? É pobre até hoje. Mas naquele tempo quem tinha telefone era rico, né? Era. Aí eu fui socorrer esse familiar lá em São Paulo. E quando eu voltei na segunda-feira, eles me demitiram. Aí eu fiquei desempregada e foi uma fase muito difícil, porque aqui em Salto teve uma onda de desemprego muito grande, em 82, que a gente rodava a cidade inteira, a gente fazia mutirão para ir de uma fábrica para outra, para tentar arrumar trabalho, mas eu não podia me dar o luxo de ficar sem trabalhar. Eu fui trabalhar para uma empresa de material de limpeza chamada Desquente, que ficava na agência do Correio, e eu vendia material de limpeza na rua, com a sacola cheia de amostra, pesada, no sol quente, ganhava uma merreca. Tem um monte de gente aí da cidade que trabalhou comigo, né? A Suzel, né? Não sei se você conhece a Suzel, que trabalhou comigo na época. A gente enfrentou muita dificuldade. A gente ia para Boituva, toda a cidade da região me entregava. Ia de perua, né? Aí eu ficava lá o dia inteiro e no final da tarde vinha embora. A gente ficava lá. A divulgação era assim: eu vendia pasta para limpar alumínio, coisa para limpar tapete, se a senhora está duvidando que a minha pasta não limpa suas panelas, pode deixar que eu lave a panela para a senhora ver. E entrava e lavava a panela. Aí nesse lavar a panela, comia um pão caseiro, porque tinha aquelas casas do pessoal muito bom, né? Isso aqui é um café, um pedaço de pão. Claro que queria, né? Morrendo de fome, cansada. Mas eu dava um capricho nas panelas da mulher e limpava, e elas ficavam com dó e comprava a pasta. Comprava. Então, assim, o que tivesse que fazer, a gente fazia, mas tinha que estudar, não podia abrir mão. E foi bom, né? Porque depois você conseguiu fazer o magistério, que a gente já vai falar, mas antes sim. Eu quero que você conte um outro episódio importante que você teve que lutar pela sua vida, que foi um período em que você teve que ficar internada na UTI por 1 mês e mais 2 meses no hospital, na enfermaria. Eu quero que você conte essa passagem pra gente. Já foi aqui em Salto, né? Foi aqui em Salto. Eu fui vítima de uma apendicite supurada, um grau de infecção muito sério. Foi na mesma época do Tancredo Neves, que até o pessoal brincava comigo no hospital, falava que eu estava com doença do presidente, né? Que era uma infecção generalizada, proveniente de uma apendicite supurada, mal curada, né? De uma cirurgia mal feita. Eu fui operada aqui no hospital no Monte Serra. Deu ruim, que nem diz a molecada, deu ruim. Aí eu fui transferida para
para Campinas, né? Lá para Santa Casa, na época eu falava Santa Casa, não sei se ainda é assim, Santa Casa de Emergência da Unicamp. E lá eu tive que passar por vários procedimentos cirúrgicos novamente. Enfim, foi uma jornada assim muito difícil, porque eu lembro que na época teve que fazer mutirão de gente para doar sangue. Olha, eu não sei os termos técnicos que eram usados, não lembro também, porque é próprio da medicina e da enfermagem, mas assim, os médicos e as enfermeiras pegavam em mim assim, falavam que estava saindo água, né, que apertava assim. Pela pele. E estava saindo água, porque eu tinha perdido todo o sangue, aí eu tive que tomar plasma, sangue, albumina, um monte de coisa, mas aí tinha que fazer limpeza no corpo inteiro, porque estava tudo cheio de infecção, enfim. Fiquei um mês na UTI, sem comer, passava como é que é? A gás, né, molhava e passava na boca. Não podia comer? Porque não podia comer, não podia beber água, não podia nada. Mas aí eu não podia beber água, então molhava e passava. Eu lembro da moça levando lá um pacotinho de gás e uma água e molhando a boca, enfim. Eu não sei se foi um mês completo, mas foi muito tempo que eu fiquei lá na UTI, nessa situação. Que não podia me mexer, toda amarrada, toda cheia de furo, de fios. Depois ficou mais um parecia tempo um na robô. enfermaria, quando conseguiu Parecia um sair robô, da UTI. E foi lá na enfermaria que eu fui ungida, porque os médicos achavam que eu ia morrer e sabiam que eu era católica. Daí você recebeu a extremunção? Recebi a extremunção, né? Então tava mal, grave. Aí o padre veio e fez a extremunção, recomendou, falou que pena, né? Moça tão jovem, né? Mas que Deus tome conta e tal. E eu acho que ajudou a sarar, né? Então, com certeza. Ajudou eu a sarar. Mas foi uma jornada bem difícil, viu? Muito, 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 muito. Assim, daquilo a provação das piores que eu já passei. E daí Mas graças aos profissionais sérios, né? Os profissionais comprometidos com o que faz, eu saí de lá, como se diz, não pronta para outra, pronta para continuar vivendo, né? Ô Rita, e como é que foi seu ingresso no magistério daí? Então agora vamos falar de coisa boa, né? Como foi o ingresso no magistério, que depois também você ingressou nessa luta pelos professores. Então, quando eu estudei no Cláudio Ribeiro, né? Porque quando eu vim para cá eu não tinha terminado o ginásio, naquele tempo era ginásio, né? Por conta das mudanças, né? Quando a transferência chegou no Colégio São Bento, em São Paulo, eu já estava vindo embora para Salto, né? Daí nem efetuei a matrícula, de fato, lá no São Bento. Daí eu lembro que o frade falou para mim assim, não fique sem estudar, vai estudar, né? Daí chegou aqui, eu fui procurar a escola e encontrei o Cláudio Ribeiro lá, que tinha espaço para mim e para os meus irmãos, que era para a gente vir junto, né? E naquele tempo tinha um programa de alfabetização de adultos, né? Que era Mobral, era Educa Mais, não sei, mas tinha um Mobral e tinha mais alguma coisa, que eu não lembro agora o que era. E os meus irmãos já tinham uma idade, assim, avançada para estar no primário, nas salas junto com as crianças. Naquele tempo não era proibido, podia juntar, não tinha problema. Mas a gente trabalhava, não podia estudar de dia, porque todos nós trabalhávamos. Meu irmão trabalhou em cerâmica, meu irmão era adolescente, trabalhava, porque a gente não tinha ninguém para fazer nada para nós, então tinha que trabalhar. E o Severino, como a gente morava no Elizabeth e era uma caminhada no meio do eucalipto, que ali era tudo mato, né? Ele estudava por correspondência, né? Porque ele trabalhava muito, não tinha tempo de ir para a escola, e ele queria continuar os estudos, então ele pediu aqueles cursos do Instituto Brasileiro, né? Que tinha as revistas, que vinha os folhetos. Aí, enquanto a gente estava na escola, ele estudava em casa, né? Ele ficava em casa estudando, porque quando dava perto da hora da gente sair da escola, ele ia buscar a gente para levar embora, para não ir a pé, que era perigoso, né? No meio do mato, daí ele vinha buscar a gente à noite. Então eu estudei no Cláudio Ribeiro, fiz a 8ª série lá. Aí, para o ensino médio, eu queria fazer magistério, mas só tinha no Berreta, em Itu. E aí eu não podia, né, porque eu não tinha como ir para lá. Aí eu fui estudar naquela escola do calçadão aqui, que era secretariado, era contabilidade, que era do barco, né? Do barco. Então eu fui estudar ali. Fiz um ano ali de secretariado, estudei um ano ali. Aí, nesse um ano que eu estava estudando lá, eu acho que eu nem cheguei a terminar o ano lá.
abri o magistério no Leonor. Nossa, era tudo que eu queria na vida, né? Então, abandonei o outro rapidinho e fui pro Leonor fazer magistério. Quando eu fiquei doente, esse tempo que eu fiquei internada, eu estava no magistério. Eu fazia magistério, né? É tanto que, assim, na época o pessoal da escola me ajudou muito. A professora Elvira, Dona Cida, praticamente elas que correram atrás da documentação para fazer documentação para o INSS. Ia na minha casa levar alimentos, eu ajudava. Nossa, a gente contou com a ajuda de muita gente solidária, muita gente boa, né? E assim, graças a Deus que as pessoas ajudam, sim. Né? Ao mesmo tempo que tinha aqueles, como se diz, aquele chato, né? Que não gosta da gente porque a gente fala diferente, porque a gente tem cor de pele diferente, enfim. Mas tem também aquelas pessoas que são humanas, solidárias, né? E acolhem, né? Eu aqui em Salto, a família do Grafileite, ele, a esposa, os filhos na época, a família do Rabicó, né? Do falecido Rabicó, ele, Catarina e os filhos, né? A família do seu Mário Vicente mesmo, do João Mesalira, Calulinha, né? E muitas outras famílias, né? O pessoal da escola, Dona Diva, né? Nossa, Dona Diva que era diretora do Cláudio Ribeiro. Dona Diva para mim é uma santa. Olha, se existe algum santo vivo, esse santo é Dona Diva. Dona Diva cuidava da gente, ela não só dirigia a escola, ela cuidava da gente, né? A gente ficava doente, ela cuidava, levava no hospital, trazia. Eu já era adulta, mas ela cuidava das pessoas, né? E Rita, aí você isso é muito diferente, né? Você prestou concurso para Sim, o magistério? aí eu fiz, naquele tempo o magistério era 4 anos, né? Porque a gente fazia o aprofundamento em educação infantil, acho que você fez, né? Fiz. Então. E daí eu fiz estágio na Paula Santos, que tinha escola de pré-escola na Paula Santos, né? Você lembra, né? Que lembro. tinha pré-escola na Paula Santos. Eu fiz estágio na Paula Santos, eu fiz no coleginho, né? Trabalhei no coleginho um tempo, eu fazia estágio. Depois elas me chamaram para ser eventual, que é diferente do estado, mas eu ia lá dar aula quando faltava professor, né? E no Cláudio Ribeiro também, cheguei a trabalhar no Cláudio Ribeiro também como eventual, e no Leonor, quando eu estava no 4º ano, eu já substituía professores. Aí nessa época eu já estava para as Nações, que a gente já tinha ido morar nas Nações, né? E lá, a Escola das Nações, a gente teve muito envolvimento com a construção daquela escola, né? A José Benedito é uma escola que ela nasceu, deu um esforço comunitário ali do falecido Arlindo, que era o presidente da Associação Amigo de Bairros, mais os moradores, o teu sogro, todo mundo que era ali, o pessoal do Paraná e a gente que nordestino ali. A gente ia de domingo na frente do bar do Arlindo atender telefone, porque lá tinha orelhão, né? Era aquela fila lá para atender o telefone dos parentes, né? E o Arlindo, ele era muito envolvido politicamente, né? Então ele criou um abaixo-assinado, vamos fazer isso, construir escola, né? E a gente era jovem, fazia parte do grupo de jovem na igreja. Daí a gente se envolveu, ajudou, fez... E o bairro era grande, merecia uma escola. Sim, sim. Aí a gente ajudou muito naquilo. Então, quando a escola ficou pronta, a gente ia lá de voluntário, né? Porque a gente queria estar lá na escola, né? E tinha muita gente ali, vizinho, né? Conhecido lá, tinha a Célia, né? Que hoje também é professora aposentada, que trabalhava lá também de voluntária, acho que foi a primeira secretária da Zezito. E eu fui para lá também, aí eu fui fazer estágio de faculdade lá, né? Né? Aí eu fui fazer estágio de faculdade. E a faculdade você fez no CEUNSP? No CEUNSP, Aí eu fui fazer estágio lá, daí abri um programa do governo do estado, do Montoro, que, diga-se de passagem, da minha geração, acho que foi o melhor governador que o estado de São Paulo teve até hoje, porque os outros deixam muito a desejar e continuam deixando. E aí abri um programa de estágio remunerado, a gente ficava à disposição da escola, dentro da escola. Então a gente preparava as aulas, você podia substituir qualquer professor, mas ficava lá dentro. Durante um período você não podia sair de lá, tinha que ficar à disposição. E você ficou quantos anos no Zezito? Olha, se contar o tempo de estágio da faculdade, eu fiquei quase 40, né? Você se aposentou lá? Aposentei lá. Eu entrei na Zezito em 85, né, nos estágios, que foi quando eu comecei a fazer estágio. Eu entrei em 85,
Em 87 eu entrei no programa do governo do estado, né, que era esse remunerado, e aí não saí mais. Aí eu prestei concurso em 90, né, passei muito bem no concurso, graças a Deus, e aí eu pude escolher a escola que eu quisesse. Escolheu lá. Escolhi lá, né, claro, né. Aí fiquei lá até 2000 e aposentei agora em 2018, né. E Rita, fala da POESP, do sindicato aí dos professores do estado de São Paulo, que você é a representante aqui em Salto e região já há um bom tempo, né? Sim, sim. Na verdade, o magistério sempre foi muito sofrido no estado de São Paulo, né? E eu comecei a acompanhar a luta dos professores quando eu era estudante, né? Eu não sei se você estudou no Leonor, você é bem mais jovem do que eu. Eu estudei no Berreta, fiz o Berreta, o tá. magistério. Então, aí, aqui no Leonor, os professores já faziam greve, já faziam lutas, e como a gente já era adulto, né? A gente estava se preparando para o magistério, a gente ia também com eles, né? Porque tem que se preparar para a luta, né? E daí desde esse tempo que eu já me envolvia com as lutas da educação. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela educação. Meu pai era professor voluntário no sítio onde a gente morava. Meu pai praticamente alfabetizou toda a geração ali em volta da onde a gente morava. Todo mundo que não sabia ler procurava meu pai para ser alfabetizado, e ele alfabetizava com prazer, não cobrava nada. A minha família tem muitos professores, né? E a educação para mim sempre foi algo assim maravilhoso. Não dá para imaginar uma sociedade que não valoriza a educação. Não tem como, não dá para imaginar, né? E era tudo que eu queria ser, era professora, porque eu cresci ajudando meu pai a dar aula, né? Eu com a lamparina acesa na mesa ali, ajudando meu pai a ensinar os outros a ler, a escrever. Então aquilo é paixão mesmo, né? Além de... Então, assim que você entrou no magistério, você já começou aí na luta. Sim, também. Sim. E aí, assim, como teve uma fase bem difícil do magistério ali logo no início da década de 90, aí a gente já se envolveu, tinha um pessoal mais antes de mim que já fazia parte do sindicato, e a gente foi junto. É uma coisa assim, você vai, né, porque a necessidade leva, né, você vai, mas... não volta, né? Não tem volta, né? E a sua sede aqui de Salto, ela abrange quais cidades? Salto, Itu, Porto Feliz. Mas por conta da pandemia, a gente acabou atendendo toda a região da diretoria de ensino de Itu, porque é a subsede que tem um acesso melhor. A gente também tem um trabalho muito bom, diga-se de passagem, né? O nosso grupo de conselheiros, a nossa funcionária, né? A gente tem um trabalho muito bom. É difícil falar da gente, mas eu acredito que a gente erra, claro, mas não muito. E a gente tem um carinho muito especial pela categoria, e eles sabem disso, né? Então, eles acabam... Tem gente que vem de Indatuba, que vem de Sorocaba para cá, para ser atendido por nós. Então, assim, a Tatiana é uma menina simpática, maravilhosa, né? E os professores gostam de ser atendidos por ela. Enfim... É uma coisa que não dá para desassociar a luta de classe da profissional enquanto você não vence todas as etapas de valorização. E como nós não conseguimos isso até hoje, eu aposentei e continuo militando, porque não sei se como que eu diria, a carência de pessoas para fazer o trabalho, né? Porque se eu tivesse muitos militantes, sobrando gente para fazer militância, né, podia até ser que eu aposentasse do sindicato. Mas, assim, a gente não tem gente para... E a luta de classe não é só no sindicato, né? A gente fala luta de classe em tudo quanto é lugar. Que eu ia falar, que não é só aí na área da educação, né? Que você também tem umas outras lutas sociais que eu vou pedir para você falar rapidinho, porque nós estamos com um programa super longo. Não, então, eu tenho assim, Mirna, sem me alongar, a gente tem que estar onde é preciso estar. Onde você vai fazer o que é preciso ser feito, que não seja só para o seu individual. Isso não tem outro nome, sabe? Porque enquanto a gente tiver pessoas passando fome, sendo agredidas, tendo seus direitos negados, tendo ignorado a questão das suas necessidades, você tem que estar, não tem outro jeito, né? A luta contra o preconceito racial, a luta contra a violência das mulheres,
a luta, hoje em dia a gente tem muitas pautas, né? Muitas pautas. E graças a Deus que tem surgido alguns grupos muito bons para assumirem também essas pautas, porque tem surgido N pautas. O ano passado, agora durante a pandemia, a gente pôde ver o aumento da violência contra a mulher, o aumento do feminicídio. Sim. A gente fez um trabalho no conselho, eu fiquei na presidência do conselho. Hoje o conselho está na Conselho Municipal de Defesa de Defesa da Mulher, está com a Leia, tem uma equipe boa lá, um pessoal fazendo um trabalho muito bom. É tanto que eu falei para elas assim, eu não me preocupo de não ir lá, porque eu sei que está em boas mãos, né? Vamos para onde não tem ninguém, né? Você não cansa não, né? Não, eu não canso. Eu acho que, eu penso assim, eu vou falar para você uma coisa. Quando você tem determinação, quando você tem objetivo, a energia vem junto, entendeu? E mais, né? Quando você acredita, você tem que acreditar. E eu acredito que é possível, né? Ter uma sociedade melhor, ter um mundo mais justo. Mas você vai ver? Não sei, né? Não depende de mim. E Rita, tem que fazer. Falando de netos e filhos e netos, fala um pouco da família linda que você construiu aqui. Então, em 86, o meu irmão foi pro seminário, esse meu irmão que nos acolheu. Severino, foi pro seminário. Ele é padre da Diocese de Lins, está lá até hoje, acho que já até aposentou como padre, mas continuou trabalhando lá. E você fala que ele foi reparar... porque ele me tirou do convento, ele foi para lá para substituir, né? Porque ele foi em dívida com Jesus, né? Então, assim, ele foi fazer uma reparação com o céu, né? Então, assim, o meu irmão foi pro seminário, eu fiquei sozinha, e daí eu saí daqui de Salto, fui fazer uma experiência de trabalho fora, eu tranquei a faculdade, e aí quando eu voltei eu conheci o senhor, que é o pai dos meus filhos, né? E aí a gente namorou um pouco, né? Muito pouco, e aí resolveu ficar junto e estamos até hoje, né? Já há 37 anos, eu acho. Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. 2 homens e uma mulher, e uma neta linda. 3 filhos fantásticos. Eu sou mãe do Marçalzinho, que é um dançante maravilhoso. Quem quiser aula de dança em São Paulo, o Marçalzinho está lá, professor de dança, né? Enfim, é um menino fantástico. O Max trabalha na área de transporte. A Maíra é funcionária pública, como eu, trabalha na área da justiça, né? E a neta? E a neta tá lá no Cláudio Ribeiro casando, refazendo a história da avó, né? Vamos ver o que vai dar, né? Gente, ela me contou que a neta dela é brava que nem ela. Todo mundo fala que ela parece comigo. Eu espero, se ela, fisicamente não, mas na coragem, se ela parecer comigo, tá bom. Já tá bom, já. Rita, eu queria agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, agradecer por toda essa contribuição que você dá à comunidade, né? Com toda essa luta que você abraça e por ser essa pessoa linda que você é. Dó, deixa a Linda saber disso. Olha, Mita, eu também agradeço, apesar de que, não sei se algumas pessoas pensam, o que interessa a história de saúde aí? Mas assim, eu acho que tem algumas experiências na vida que a gente tem que passar para frente, porque... Uma coisa é fato, se eu fosse uma pessoa pessimista, eu acho que eu já tinha morrido. Oportunidade não faltou. Acidente eu já sofri uns 4. Até em 2017 eu quebrei a perna em Brasília. Estava numa atividade em Brasília, quebrei o joelho, vim de lá engessadinha. Então assim, oportunidade de morrer não faltou, mas eu acredito que a vida, como eu acredito na vida eterna, né, que ela seja eterna por muito tempo. Obrigada, Rita. Imagina, eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha aqui no Lado a Lado. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.